Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, sejam todos bem-vindos a este canal sobre trade esportivo. Vou fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 5 de maio. Uma quinta-feira com Europa League, Conference League, um jogo perdido da Série A italiana, um jogo da Série B e alguns jogos da Sul-Americana e da Libertadores. Bom, terminou agora há pouco o Real Madrid e City. Eu não sei como é que foi o jogo em relação a como ele desenrolou. Eu não sei como é que foram os gols, eu não consegui ver o replay. Eu fiquei sem energia, faltando meia hora para a partida. Infelizmente não tive o que fazer. Não sei se eu teria um resultado positivo, não sei se teria um resultado negativo, não sei se eu não teria feito nada, né? Não dá para saber, mas também não dá para ficar lamentando, né? O que a gente sabe é que mais uma vez a camisa do Real pesou, né? O Real Madrid, quando parecia eliminado, o Real Madrid conseguiu o empate e a virada, pelo que eu vi, levou o jogo para a prorrogação e o Benzema fez um gol de penal. Como eu falei para vocês, não sei como é que foi o jogo, não sei como decorreu as coisas, mas sinceramente parecia que dessa vez o City ia, depois de ter feito o primeiro gol com o Mahrez, mas de novo, não sei se pesou o fator emocional, né? Tem a questão do Real Madrid também no Bernabéu, que é uma coisa absurda, mas o fato é que a gente não vai ter uma final inglesa. O Real Madrid foi mais uma vez para a final e vai tentar a sua 14ª Liga dos Campeões, o maior campeão dessa competição, e vai enfrentar um Liverpool que também está muito forte, muito, talvez mais maduro do que aquele Liverpool de 2019. Então vai ser uma final muito bacana de se ver. O Rodrigo decidiu nesse final, Benzema mais um gol, né? Então, enfim, lamento por não ter conseguido pelo menos acompanhar o jogo, mas depois eu vejo no compacto. Espero que tenha sido um jogo bom para você. Bom, vamos começar? Deixa eu lembrar você antes, se você puder, ajuda demais se inscrever no canal, deixar o like no vídeo para espalhar esse vídeo para outras pessoas. É um feedback que você me dá, se você está gostando ou não dessas análises. Se inscrever no canal é sempre muito bacana. Valeu, posso contar contigo? Então, vamos embora. Vamos falar sobre Frankfurt e West Ham na Liga Europa. Tá? A gente pode ter, assim como eu falei, uma possibilidade de finalista inglês que a gente tinha, né, de Liverpool e City, que agora não se concretizou. A gente pode ter uma final alemã na Liga Europa entre Frankfurt e Leipzig. Os dois vão para o segundo jogo com vantagem. O Frankfurt venceu fora de casa na Inglaterra o West Ham por 2-1. E o Leipzig venceu o time do Rangers na Alemanha por 1-0, se eu não me engano, o gol foi do Angelino, tá? Bom, vamos primeiro falar do Frankfurt. Como eu falei no jogo anterior, esses dois times eles se espelham, tá? O jeito de jogar, o estilo de jogo é muito parecido. Os dois times são muito bons de contra-ataque, são muito bons na bola aérea, nos escanteios e nas bolas alçadas na área, tá? O que a gente precisa verificar aqui é qual tipo de jogo o West Ham vai fazer. Porque o West Ham precisa pelo menos fazer 1-0, não é um placar absurdo, não é uma vantagem absurda de se recuperar, sinceramente. O Frankfurt não tem uma defesa assim excepcional, apesar de ter eliminado o Barcelona. O Frankfurt não tem assim uma defesa excepcional e é bem capaz sim de tomar gol aqui do West Ham. O que eu preciso saber é qual é o comportamento do West Ham ao longo do jogo. Se o West Ham, assim como eu falei no primeiro jogo para vocês, se o West Ham vem para fazer um jogo de Bundesliga contra um time de Bundesliga e que sabe jogar muito bem nessas transições ofensivas, aí a situação do West Ham se complica um pouco. Porque ele é o time que precisa se expor e o Frankfurt pode sim armar uma arapuca de ficar esperando e jogar no contragolpe, como ele fez muitas vezes contra outros adversários que ele acabou eliminando, tá? Então, eu sinceramente venho com uma expectativa muito boa de trabalhar o mercado de gols. Por quê? Mesmo que eu tenha uma odd parelha aqui para match odds, nesse momento o Frankfurt é um pouquinho favorito, a gente vai ter sempre um perigo de tomar gol de contra-ataque, né? Então eu posso estar vendo o West Ham com a bola, tendo um domínio, talvez recuperando um pouco a segunda bola no perde e pressiona, talvez até compactando no campo ofensivo, mas é muito provável que eu tenha o Frankfurt tocando em contra-ataque, vira e mexe. Então a posição que eu vou comprar no match odds, ela não vai ser provavelmente confortável, né? E, por exemplo, nesse cenário inicial, o Frankfurt já larga com a vantagem, é bem provável que o West Ham tente fazer o controle do jogo e a gente tem a tendência de querer trabalhar ali o Frankfurt, mas pode ser uma situação perigosa, pode ser uma grande pegadinha. Então eu vou ficar de fora desse match odds e vou procurar situações para trabalhar em gols. Dentro do match odds eu posso buscar situações para
bola parada. Então, por exemplo, numa bola parada do Frankfurt eu posso talher ao West Ham, numa bola parada do West Ham eu posso talher ao Frankfurt, mas quando a gente tem dois times de transição, o melhor cenário para se comprar bolas paradas geralmente é no mercado de gols, porque aí você evita de tomar um contra-ataque contra aquela posição que você comprou somente para a bola parada, e evita de tomar um contra-ataque vindo de um escanteio ou de uma bola aérea e tomando gol. Então, se você está no mercado de gols, comprando uma bola parada, independente se for um gol do time que está alçando a bola na área ou do time que buscou essa segunda bola e contra-atacou e fez o gol, você vai ter um lucro. Então, se você tiver método para isso, é muito interessante, tá bom? Então eu veio com uma tendência aqui de trabalhar o mercado de gols e as bolas paradas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as estatísticas dos dois times. Estou usando, obviamente, estatísticas da Bundesliga e da Premier League separados. Tá? O Frankfurt não fez uma boa temporada em casa na Bundesliga e nem o West Ham fez uma boa temporada fora de casa na Premier League. Né? A Bundesliga, o Frankfurt já se encaminha para ser ali 10º, no máximo 9º, e o West Ham ainda tem uma briga ali em cima, mas é bem provável que não consiga vaga direta para a Liga dos Campeões. Tá? Eu vou desconsiderar um pouco esses dados de Bundesliga e de Premier League, porque é um fator diferente agora, é um fator decisivo. O último jogo do mata-mata, o West Ham precisa ir para cima, pode chegar numa final de Liga Europa, que é uma situação muito importante. Então eu acredito que é um jogo que pode pender bastante para o lado emocional, e quando a gente tem emocional e necessidade, a gente geralmente tem desorganização defensiva, que é onde aparecem os espaços, tá bom? Então eu fico com o mercado de gols nesse jogo. Vamos ver para que linha eu vou trabalhar, se vai ser uma longa exposição, se vai ser algo para o limite. Mas para match odds, eu te aconselho ficar muito cuidadoso com os contra-ataques, tá bom? O outro jogo que a gente tem é o Rangers contra o Leipzig. O Leipzig também entra com uma vantagem muito grande contra o time do Rangers. Eu também tenho uma percepção de trabalhar gols aqui. As últimas qualificatórias do Rangers nas competições europeias, o Rangers empatou o jogo da volta que fez contra o Dortmund. Se eu não me engano, ele tinha vencido na Alemanha por 4-2, empatou 2-2 em casa. Ele venceu por 3-0 um jogo contra, se eu não me engano, foi um Slavia. Deixa eu buscar aqui o último jogo do Rangers em casa nas competições europeias. Não vai aparecer aqui para mim, mas eu vou fazer uma cola aqui no outro site, que, se eu não me engano, foi contra o time do Estrela Vermelha, 3-0 contra o Estrela Vermelha, e aí teve que enfrentar o Braga, numa situação onde fora de casa ele acabou perdendo o jogo, onde parecia quase que já eliminado. Ele perdeu para o Braga por 1-0, e no jogo da volta ele acabou conseguindo, na prorrogação, passar, vencendo o Braga por 3-1 na prorrogação. Ou seja, em todos esses cenários, em todos esses jogos, o Rangers, mesmo em desvantagem, conseguiu buscar situações de gol. E a gente está falando aqui de um Leipzig que tem hoje, e isso eu estou cansado de falar para vocês, na minha opinião, humilde opinião, o melhor contra-ataque da Europa, né? E passa muito pelos pés do Christopher Nkunku, né? Christopher Nkunku, que, se eu não me engano, tem 26 ou 28 gols. Se eu não me engano, no último jogo contra o Borussia Mönchengladbach ele já fez mais 1 ou 2 na temporada. É muito gol, é um cara que tem decidido muito, não só na parte de gols, mas de assistência, e é um cara fundamental, vital na parte de contra-ataque, né? Dá uma olhada nessa parte de estatística desse jogo. Olha como é que o Rangers tem uma estatística de bola aérea muito forte. O Leipzig dá para se falar aqui também, mas olha só os contra-ataques do Leipzig. São 10 gols de contra-ataque, e isso eu estou falando só da Alemanha. Ele fez gol de contra-ataque, por exemplo, contra a Atalanta. No último jogo a gente lembra disso, né? Um gol de pênalti acabou vindo de uma situação de contra-ataque. Então eu acredito num jogo também tendendo para gol. Só que aqui a gente já tem uma diferença um pouco mais de camisa. A gente olha para a camisa do Leipzig e está mais acostumado a ver o Leipzig na Champions, está mais acostumado a ver o Leipzig enfrentando adversários maiores, em fase de grupo contra a City, né, de vez em quando, né, pega o PSG também. Então a gente tem a tendência de olhar para o Leipzig e olhar como para um time e definir ele como um time grande, mas não é assim. Em relação à história, o Leipzig não tem nenhuma, né? O Leipzig não foi campeão das divisões inferiores da Alemanha, não foi campeão, se não me engano, da terceira liga, não foi campeão da segunda liga. Ele foi subindo
à medida que ficava ali na segunda, terceira colocação. Não tem nenhum título de expressão, não vai ser campeão da Alemanha esse ano, o Bayern já foi campeão. Ele tem a chance agora na final da Copa da Alemanha contra o Freiburg, né, que é a primeira. Ele já é o atual vice-campeão da competição, foi vice para o Borussia Dortmund no ano passado, e tem a chance de buscar o primeiro título, que uma DFB Pokal, apesar de ser uma Copa da Alemanha, seria um título muito significativo para o Leipzig. Ainda mais se for uma dobradinha, né? Com o DFB Pokal e uma Europa League. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente não pode olhar para o Leipzig e falar assim, beleza, ele tem o melhor contra-ataque da competição, ele desceu da Liga dos Campeões, ele é um dos melhores times da Alemanha, mas ele não tem história. Então ele lembra muito a questão do City, comparado com essa questão do Real. Não que o Rangers seja um time extremamente de história na Europa, né? Mas não dá para cravar também que o Leipzig já passou. Para mim é um jogo onde o Rangers vai se expor, não vai ser campeão, dificilmente vai ser campeão do campeonato escocês, da Premiership, acabou de empatar o último jogo contra o Celtic, então a chance agora é a Europa League, né? As chances do ano. Então eu acredito que o Rangers vai para cima e o Leipzig, tendo essa possibilidade de contra-ataque, também pode mostrar para a gente aqui um cenário para gols. Então eu tomaria bastante cuidado no match odds e eu ficaria surpreso se o Leipzig entrasse nesse jogo para ditar ritmo, tá? Porque o Leipzig já tem a vantagem, pode jogar no contra-ataque e o Rangers, com o apoio da torcida, deve fazer uma pressão, pelo menos inicial, tá? Caso o Leipzig não aceite essa pressão e esse jogo comece a ser um jogo estilo Bundesliga, de transição ofensiva o tempo todo, melhor ainda para o cenário de gols, tá? Se eu pudesse opinar, esse jogo 0-0 do Frankfurt com o West Ham, ele já entra com cara de gols, tá? Porque o West Ham tem que se expor. Esse jogo do Rangers com o Leipzig seria ainda melhor se o Leipzig fizesse o primeiro gol, né? Porque aí a gente teria o Rangers se expondo ainda mais, né? Então eu também vou marcar aqui a possibilidade de trabalhar gols e bolas paradas e vou evitar o mercado de match odds. Geralmente nas quintas-feiras eu prefiro trabalhar o match odds na Europa League e prefiro trabalhar gols na Conference, né? Porque são times diferentes na Conference, são times ali geralmente quarto, quinto colocado das ligas. Então, geralmente são jogos muito corridos, mas essas duas semifinais aqui, desses últimos dois jogos, são também na Europa League, são jogos muito pendentes para o mercado de gols, tá? E falando de Conference, a gente tem um jogo da volta entre Roma e Leicester. O primeiro jogo na Inglaterra foi 1-1, tá? A gente tem sempre essa dúvida se a Roma vai levar a sério a competição ou não. A Roma não conseguiu vencer o último jogo em casa que fez. Deixa eu colar aqui qual foi o último jogo pela Itália. Foi o Bolonha, né? A Roma tinha a chance de ultrapassar, se eu não me engano, ali, tinha perdido a vaga para Lazio e poderia ultrapassar novamente a Lazio em caso de vitória, não conseguiu e vai ficando cada vez mais distante para a Roma uma vaga direta na Europa League, porque para a Champions já é quase impossível, né? Então ela tem a chance agora de se classificar para a Europa League sendo campeão da Conference. A competição da Conference League, vou ser sincero, a gente só vai saber a real importância dela daqui a alguns anos, porque ninguém foi campeão, a gente não sabe se os times vão levar a sério ou não. A Roma, junto com o Tottenham, que estava na Conference League também e foi eliminado depois, não me pareciam muito entusiasmados em jogar a competição. A Roma quase ficou pelo caminho na fase de grupos, quase ficou pelo caminho agora contra o Bodo Glimt. E a Roma tem a tendência de desligar no primeiro jogo de mata-mata e ligar no segundo. O último jogo com o Bodo Glimt, se não me engano, foi 4-0, né? Uma goleada que foi resolvida, o jogo foi resolvido no primeiro tempo. Então, assim, eu entendo esse favoritismo da Roma, mas o time do Leicester é muito bom de contra-ataque, porém tem uma defesa muito fraca. O Leicester tem uma defesa muito fraca pelo chão e tem uma defesa horrorosa pelo alto. O Leicester toma muito gol de cabeça, que é uma das armas do time da Roma. Então vamos puxar aqui para a gente ver. Eu vou mostrar para vocês, olha só. A Roma marcou 17 gols de bola parada na Itália esse ano, até o momento, e o Leicester tomou 16 gols de bola parada na Inglaterra até o momento. Então esse match aqui é muito importante, porque pode ser sim um critério de decisão. Se esteja a Roma em vantagem ou em desvantagem, a Roma pode sim usar desse fundamento para poder punir o time do Leicester. Os dois times têm um bom contra-ataque. A Roma, ouso dizer que essa temporada tem um contra-ataque um pouco melhor do que o do Leicester, que já foi muito bom. O Leicester, como eu falei, tem uma péssima defesa e a Roma precisa vencer esse jogo. Aqui a gente pode até ter um cenário para trabalhar um match odds. Caso a gente tenha um Leicester
como o jogo está empatado, não tem nenhuma vantagem, pode ser um jogo mais estudado, a gente pode ter sim um cenário de match odds. O Leicester pode começar acanhado, a gente pode estar ali Leicester, ou a Roma pode começar muito mal, ter uma correção, a gente está trabalhando correção da Roma. É muito mais fácil encontrar oportunidade no match odds quando a gente tem um jogo sem vantagem no primeiro jogo. Então aqui o jogo pode ser mais estudado, pode se arrastar para o 0-0 pelo menos até sair o primeiro gol. Aí sim ele pode abrir. Então aqui eu posso trabalhar algo aqui no Leper, a equipe em campo, e nas bolas paradas da Roma, especificamente. Tá? Já Marseille e Feyenoord, eu sinceramente não tenho assim a pretensão de trabalhar esse jogo. O primeiro jogo foi 3-2 para o time holandês. O Marselha com o São Paulo é um time muito porra louca, vai para cima com certeza. A gente tem mais uma tendência de ter um jogo da volta aqui com gols. E de novo, entre as 4 semifinais de Europa e Conference League, somente Roma e Leicester não tem a vantagem. Então pode ser um jogo mais truncado. Marselha e Feyenoord, Marselha precisa do resultado, vai para cima, vai dar espaço. E de novo, pode ser um jogo aqui para gols. Eu ficaria de olho nisso se eu fosse trabalhar esse jogo aqui. Beleza? Fechamos então as competições europeias. Vamos falar rapidinho de Salernitana e Venezia. E eu vou ser sincero, a primeira vez que eu vejo a Venezia, o Salernitana com essa cotação tão baixa. 1,80 para o Salernitana, com todo o respeito, é baixo pra caramba. A gente tem aqui o Salernitana tendo números horrorosos dentro de casa. Só venceu 2 partidas em 16 jogos. O Venezia fora de casa tem 3 vitórias apenas. É um jogo assim de chorar. Só que se a gente for levar em consideração, os últimos resultados da Salernitana indicam uma recuperação. São 2 vitórias e um empate fora de casa contra a Atalanta, que quase virou vitória, né? Infelizmente o Passalit fez um gol, infelizmente para a Salernitana. O Passalit fez um gol no finalzinho. Os últimos jogos da Salernitana, olha só. Vitória contra a Fiorentina, vitória contra a Udinese e empate com a Atalanta. Né? Então é um time que até chegou a sair da zona de rebaixamento até a metade do jogo da Atalanta, mas depois voltou. Né? São 26 pontos, 2 de diferença para o Cagliari. Dá para tentar buscar essa escapatória da zona de rebaixamento. Parecia uma situação impossível para a Salernitana no início do ano, mas pelo visto a situação mudou, o treinador chegou, mudou muita coisa, mas eu ainda tenho muita dificuldade de entender essa odd da Salernitana a 1,80. Eu entendo o momento, eu sei que a Salernitana está bem, mas a 1,80 contra o Venezia, 2 times horrorosos aqui na parte de estatística, olha, eu ficaria surpreso. Tá? Então, talvez a gente tenha uma situação de correção da Salernitana aqui. Porém, vamos levar em consideração o cenário e o contexto. O Venezia é o último colocado da competição, tem 22 pontos. Para o Venezia escapar, a situação é muito pior. Né? O Venezia tem ainda 4 jogos por jogar, pode fazer 12 pontos, iria ali mais ou menos a 34. Com 34, o Venezia só passaria, levando em consideração que o Sampdoria e Spezia ainda devem pontuar, só passaria o Cagliari. Então é uma situação muito difícil. Em caso de derrota do Venezia, é provável que o Venezia já seja rebaixado, né? Praticamente virtualmente. Então é um jogo de vida ou morte para os dois. Por isso que eu acho que a odd da Salernitana está baixo e a gente pode ter aqui um favorito. Quem diria a Salernitana como favorito, talvez seja a primeira vez no ano, se complicando. Tá? Então é um jogo que tem tudo para ser horroroso. Tá? Talvez um jogo de correção do favorito aqui, um jogo para lei. Vamos ver. Tá? Eu ficaria muito receoso para trabalhar esse jogo aqui a favor da Salernitana. Dá até uma sensação ruim. Tá? Na Série B, temos Brusque e Chapecoense. A Chapecoense começou de novo muito bem a Série B. Né? A Chapecoense tem esse negócio de subir, cair e voltar de novo muito bem. Vai jogar contra o Brusque, que não está mal. 2 vitórias e 3 derrotas. Sinceramente, jogo parelho, jogo para meteoro, jogo padrão de Série B que eu gosto de trabalhar. O problema é só o horário. Vamos falar de Libertadores. O Fortaleza está numa situação muito difícil contra o River Plate. Nesse momento, o Fortaleza tem 3 pontos, o River Plate tem 9. O River Plate luta aqui para ter a melhor campanha da fase de grupos. Luta com o Flamengo, luta com o Atlético, não, porque... talvez o Atlético sim, né? O Atlético empatou o primeiro jogo com o América, mas já venceu o segundo. Luta com o Palmeiras, então... É importante, apesar de ver o River Plate já em primeiro, é importante para o River Plate essa classificação em primeiro por conta
da classificação geral e de decidir os jogos em casa, tá? O Fortaleza tem 3 pontos, precisa vencer o jogo de vida ou morte aqui também. Se eu não me engano, a vitória do Fortaleza foi só contra o Alianza Lima, que é um time muito ruim. Mas esse desespero do Fortaleza pela vitória pode sim se fazer vantagem para o lado do River, porque é um time muito copeiro. Muito copeiro. É a primeira vez que o Fortaleza disputa a Libertadores e o River já está aí há muito tempo. Então pode sim ser um jogo mais inclinado para um lei aqui, tá? Fortaleza tentando ficar com a bola, o River Plate encebando e tentando matar esse jogo quando puder. Difícil trabalhar aqui, tá? Porque também pode ser um jogo de contra-ataque. O River pode se fazer de morto, você tá contra o River Plate e acabar tomando um gol do contra. Então, cuidado com a questão de leitura. Bragantino e Vélez também é um jogo decisivo pra caramba. Por quê? O Estudiantes já tem 4 pontos, praticamente classificado. A segunda vaga fica ou com o Bragantino, ou com o Nacional, ou com o Vélez. O Vélez tem 1 ponto. Precisa fazer... Se vencer, né, iria 4 e embolaria o grupo inteiro. Né? O último jogo entre eles, já que está sendo espelhado, foi 2-2 na Argentina. Né? Então, talvez esperar aqui um cenário para gols também, já que o Vélez tem que se lançar e o Bragantino também tem que vencer. Então, eu vou ficar de olho aqui no mercado de gols. Alianza Lima e Colo-Colo eu vou ficar de fora, porque o Alianza Lima é muito ruim. É muito provável que o Colo-Colo vença esse jogo. Né? O Colo-Colo está numa fase boa, mas não dá para cravar nada, só aqui com leitura, não tem como adivinhar. O São Paulo também vem muito bem na Sul-Americana contra o Everton de Vinha. O São Paulo só tem uma vaga de classificação na Sul-Americana, não se enganem, tá? Não esqueçam disso. O São Paulo tem 9 pontos, então é um confronto direto com o Everton de Vinha. Precisa vencer fora de casa. Quanto é que tá a odd do São Paulo? 2,05. Dá para trabalhar a lei aqui, é o time do Everton. Dá para trabalhar. O Everton tem 1 empate, 1 vitória e 1 derrota com saldo de -1. Aqui no grupo do Internacional, mesma coisa, confronto direto. O Inter precisa ao menos pontuar, porque o Guairena é o primeiro colocado do grupo, com 1 vitória, 2 empates e 0 derrotas, e o Inter é o segundo também com 5. Né? Então, um confronto direto aqui. Sinceramente, para o Inter, um empate nem é tão ruim, né? Porque o próximo jogo é em casa, mas se pudesse vencer seria ainda melhor. Dá para confiar no time do Inter? Bom, pelo menos o último jogo acho que o Inter venceu, né? O último jogo entre eles no Beira-Rio foi 1-1, isso não é um resultado bom, mas o último jogo do Internacional fora de casa contra o Medellín foi 1-0. Então talvez esteja aqui 2 vitórias seguidas, uma contra o Fluminense, uma contra o Medellín, só que empatou com o Avaí, né? Não sei se dá para confiar no time do Inter, cara. Eu tenho acompanhado poucos jogos do Inter. Eu vou pular esse jogo aqui, mas lembre-se, confronto direto, o Inter precisa pontuar pelo menos, tá? Santa Fé e Petroleiro é grupo do Fluminense. O Santa Fé começa com 1,22, o Petroleiro é um time horroroso. Se o Santa Fé vencer, vai a 8 pontos. O Fluminense pega o Júnior Barranquilla já no Maracanã. Cara, esse grupo tá muito embolado. A situação do Fluminense tá complicada, precisa vencer de qualquer jeito. Eu não viria para trabalhar com essa odd no Santa Fé. Tem o Santos contra o Católica. Quanto é que tá essa odd do Santos? 5,25? Ô, louco. Por que será que tá tão alta essa odd do Santos assim? O Católica tá com 4 pontos, o Santos também. Putz, será que o Santos tá com algum desfalque, algum problema? Faz muito sentido essa odd do Católica tá tão baixa, viu? Eu ficaria de olho nessa correção do favorito aqui. Apesar do horário, muito provável que eu não consiga fazer esse jogo, tá? É isso. Acho que eu já falei de todos os brasileiros, se eu não esqueci de nada. Eu acho que é isso. Bom, lembrar você de participar do sorteio da minha parceira Betfair aqui todos os dias, todas as edições do Bom Dia Mercado. Tem uma banca de R$30 disponíveis aqui embaixo. Você precisa conferir o primeiro comentário fixado para entender o regulamento. É muito simples, mas você precisa também estar inscrito nesse canal se você quiser participar da promoção e ter uma conta na Betfair. O link para você criar a sua conta da Betfair está aqui embaixo e ganhar um bônus de R$200. Quem aproveitou a supercotação do ambas marcam entre Real Madrid e City, de novo, deu certo com gol no final, pelo visto do Rodrigo, e o ambas entrou. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha uma excelente quinta-feira. Não inventa moda, faz o básico, arroz com feijão. E a gente se vê amanhã. Valeu, um abraço.